O Jornal da Manhã vai falar também como fica a situação de vizinhos quando o assunto é construção. Você vai ver a história de Dandara e Cleuma. Uma varanda em frente a um quarto está causando a maior confusão entre as vizinhas. Agora foi invadida toda a minha privacidade. Eu não posso trocar de roupa no meu quarto. Um hóspede que vem para uma pousada não vem para ficar num terraço 24 horas. Aqui no estúdio, um advogado ajuda você que enfrenta problemas desse tipo a encontrar uma solução. Ainda vamos... Uma moradora do bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador, se queixa de uma pousada vizinha à casa dela. Os donos da pousada construíram um terraço que, segundo a moradora, incomoda e tira a privacidade dela. Já os donos da pousada acham que têm direito a usar toda a área do imóvel. E a briga começou. Dandara diz que este quarto sempre foi um dos lugares mais agradáveis da casa, que fica no bairro do Rio Vermelho, pertinho do mar. Mas há 2 anos, a produtora cultural diz que a vista da janela e da área dos fundos deixou de ser agradável para virar dor de cabeça. O motivo? Uma obra construída bem ao lado. A construção é essa aqui, uma espécie de terraço de uma pousada que fica vizinha à casa de Dandara. A área tem mais ou menos 12 metros quadrados e funciona como um espaço de convivência entre os hóspedes. Desde que ela passou a existir, Dandara diz que perdeu completamente a privacidade. Essa vista era o xodó do quarto, da casa, porque era um lugar de privacidade e que agora foi invadida toda a minha privacidade, porque eles fazem festa, cada hóspede que recebe, eles fazem uma festa de comemoração, então botam várias mesas ali, aí festam um holoforte, uma luz muito forte, né? Então eles ficam ali, eu tenho que ficar aqui aguentando tudo, porque todas as medidas que eu tomei até agora, nenhuma foram resolvidas. Quem está do lado de Dandara não tem mais a vista total do mar como era antigamente, assim como você vê nesta foto. Já quem está do outro lado tem a visão de toda a parte dos fundos da casa dela. Dandara, que tem uma filha adolescente, acusa os vizinhos de terem feito uma construção irregular. Enquanto o caso não se resolve, ela está usando tapumes nas portas e janelas do fundo de casa. Eu não posso trocar de roupa no meu quarto. Eu já fui para ela abriu uma queixa contra mim na delegacia da infância e da juventude, alegando que a filha dela viu alguém aqui nu. Tem uma câmera 24 horas me filmando, uma câmera escondida que ela colocou pelas acusações. Ela realmente quer tentar ter alguma prova contra mim. Por causa da obra, o clima entre os vizinhos não anda nada bom. A gente foi até a pousada. Lá fomos recebidos por Cleuma, que é dona do estabelecimento. Ela disse que recebe hóspedes desde 2013 e contou como foi o processo de construção do terraço. Nós fizemos na época, fomos com tudinho, mas na época eu não vou mentir, nós não adquirimos um alvará. Nós construímos, fizemos tudinho como... Entendeu? Mandava e nós construímos. Na minha opinião, nosso terraço não tira a privacidade dela, porque se fosse um terraço que 24 horas existisse pessoas em cima, tudo bem. O terraço só é ocupado por pessoas quando eu tenho hóspede. E isso, o hóspede quando fica em cima, às vezes fica 5, 10 minutos e desce e vai embora para a rua. Um hóspede que vem para uma pousada não vem para ficar num terraço 24 horas. O impasse entre as vizinhas parece estar longe de terminar. Tem alguma chance de vocês chegarem num acordo? Ela não quer chegar no acordo. O que ela quer é que o meu esposo construa um quarto em cima da pousada e dê para ela. Eu entrei com um processo contra eles no juizado de causas comuns. O juiz lavou as mãos, porque não era da competência dele julgar. Então, dá margem para ela fazer tudo o que ela quer. Que situação complicada. Em casos como esse, quem é que tem razão? Dandara, que quer ter de volta a privacidade dela e a vista do quarto, ou Cleuma, que decidiu fazer o terraço no andar de cima da pousada? Como chegar a um acordo sem que ninguém saia prejudicado? O advogado especialista em direito civil, Dr. Cândido Sá, é nosso convidado aqui no estúdio para tentar esclarecer esse tipo de dúvida. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. O que fazer nesse caso? O Código Civil determina que tem que existir uma distância de 1,5 m da onde existe a construção até o limite do terreno. Então, se verificar que existe essa distância, 1,5 m,
no caso aí da construção de Dandara até o limite do terreno dela, e 1,5 metro, digamos, do muro até a construção da pousada, está regular. Se não, está irregular. Se a obra já foi finalizada, ela deve ingressar Dandara, em caso de estar irregular, esta medição, com ação demolitória. Se ainda está em andamento, ela deve ingressar na Justiça Comum e não no juizado, como ela fez, com ação de nunciação de obra nova. E quem vai construir, vai fazer uma ampliação, tem que avisar ao vizinho, olha, a partir do dia tal, vamos expandir esse espaço. Como é que funciona essa negociação entre vizinhos? Tem que buscar o alvará, na realidade, na prefeitura, quem tem que autorizar é a SUCOM, e dentro dos órgãos do CREA tem que existir enfim, as licenças necessárias para aquela construção. É sempre bom avisar o vizinho pela política de boa vizinhança. Doutor, aqui em Salvador todo mundo quer disputar a melhor vista, a vista para o mar. Como é que fica aquela situação? Eu construo uma casa com a vista maravilhosa para o mar, de repente meu vizinho também começa a construir. Tem essa distância mínima? Quem tem a preferência? Quem construiu primeiro, quem construiu depois? Como é que funciona isso? Infelizmente, se o seu vizinho construir com essa distância que a lei determina, ele pode tirar a sua vista para o mar. Agora, se não construiu, vamos imaginar que as duas construções estejam irregulares, não estejam obedecendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro lateralmente e 0,75 na parte da frente de janelas colaterais. Se não estiverem, a jurisprudência diz que a obra mais antiga é quem geralmente fica. Os tribunais têm decidido no sentido de demolir a obra nova, a mais recente. E essa questão da câmera de segurança, virada para o quintal, virada para um quarto, isso pode? Câmara não está ainda colocado na lei, não existe Câmara ainda é uma coisa muito moderna, não está ainda colocado no código. Agora, câmara é considerada uma janela. Só que hoje seria uma janela com muito zoom, indiscreta, né? Extremamente indiscreta. Então, o que os tribunais têm decidido é que a Câmara tem que ficar voltada para o terreno da pessoa que colocou a câmara. Ela não pode se voltar para a entrada, para a porta principal, segurança, para o quarto. E não invasão de privacidade. Exatamente, não pode invadir privacidade. Doutor Cândido, vou pedir para o senhor olhar para o telão aqui, porque a Andréa Silva está lá na Avenida 7 e tem uma dúvida também para tirar com o senhor. Andréa. Isso, doutor Cândido, bom dia. A dúvida é a seguinte, estou pensando aqui naqueles bairros, né, residenciais, onde as pessoas moram em casa, né, e aí acabam estendendo roupa, invadem o espaço do vizinho, fazem festa, comemorações muito excessivas, expõem a própria privacidade. Condomínios, edifícios, têm regra e as pessoas costumam seguir porque são punidas, né, às vezes até multadas. Mas em caso de residência, assim, casas não. O que a gente faz nessas situações para evitar conflitos, né, evitando conflitos? As casas elas têm que ter essa diferença, como eu falei aqui, de metragem. Agora, André colocou aí muito bem um outro problema que ocorre muito nos bairros populares aqui de Salvador e também nos bairros nobres, que é a questão do som. Então, o som, existe a lei do silêncio, que também é uma lei municipal que deve ser obedecida. E, se não for obedecida, aquele que está sofrendo o dano sonoro, evidentemente, deve buscar se comunicar com a SUCOM, que está competentemente com diversos agentes, até atuando de forma muito rápida no sentido de medir os decibéis e enquadrar na lei. Agradecemos a participação, então, de Andréa Silva, direto da Avenida 7. A gente tem outra pergunta aqui de Eduardo Bittencourt. Ele disse que morava em uma rua onde havia 8 casas, uma de frente para outra, e o fim da rua era fechado, mas um senhor construiu uma casa nesse espaço e agora ele deixa o carro na frente da casa dele. O Eduardo Bittencourt e o vizinho de frente não conseguem mais estacionar os carros e vice-versa. O que é possível fazer para resolver esse problema? Ele está estacionando, pelo que eu entendi, Jéssica, na área pública, né? Então, se ele está estacionando aí, primeiro faz necessário verificar, diante da normalização da própria Trans-Salvador, se é permitido estacionar ali. Se não for permitido, evidentemente tem que ser retirado, se não for uma área da residência dele. Ele não pode impedir o direito de ir e vir dos vizinhos, aí é completamente ilegal. Doutor Cândido, muito obrigado por ter ajudado a gente aqui no Jornal da Manhã a tirar essas dúvidas, que são dúvidas de muita gente.
Foi um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Bom dia. Obrigado, bom dia. E olha só, as lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande voltam